Somos o portal Seção de Créditos. Atuamos como advisor, estruturando processos de venda de carteiras de créditos, especialmente créditos não performados. Dispomos de uma plataforma que opera como um marketplace, onde as oportunidades ficam em uma vitrine para acesso dos mais de 300 investidores cadastrados. Entre em contato para saber mais. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais uma tabela aqui super legal. Hoje com o Lucas Fernandes. Lucas eu conheci, cara, acho que foi na Nextel que a gente se conheceu. Ah, por ali, né? Tem alguns Deve anos. ter sido, exatamente. E aí eu convidei ele aqui, ele está num novo desafio. Lucas está na área de cobrança aí também, vivenciando essa loucura aí há um tempinho. Então hoje a gente vai bater um papo. Antes, porém, não posso deixar de falar, não deixe de curtir o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E, de novo, agradecendo aos meus patrocinadores. Assertiva Solução, Portal Seção de Créditos, Recupere, TIP e agora uma novidade. Estamos agora incluindo a PG+, como os patrocinadores aqui do meu canal. Então, obrigado aos meus patrocinadores, são vocês aí que fazem a gente conseguir continuar crescendo, trazendo conteúdo. Lucas, cara, primeiramente, muito obrigado aí da tua participação aqui com a gente no Tabelando. E, cara, faz aí a tua introdução, se apresenta um pouquinho e fala pra galera quem você é. Ah, bacana. Primeiramente, obrigado aí também pelo convite. Eu acho que eu venho te acompanhando bastante tempo também, né? A questão dos livros, a gente troca bastante ideia aí. Sim, E é muito bacana ver essa evolução sua. Parabéns aí pelo trabalho, que obrigado. não é um trabalho fácil, né, cara? Primeiro, esse ponto de difundir cobrança, né? Não é todo mundo que fala muito disso. E é muito legal a gente ter pessoas aí que têm voz para difundir esse tema tão interessante, né? Bom, Legal. eu tô ficando velho também, né, Tambelina? A gente acha, o tempo passa, Pô, né, mas cara? você tá resistindo aí, cara. Você tá com cabelo, o cabelo ainda tá É preto. Olha isso. eu, cara. Eu Tem não gente tenho que nem me cabelo. vê, tem gente que me vê, fica uns 3 anos sem ver, e fala, cara, você não envelhece e tal, né? Tá Você não dormindo no formal, né? Mas assim, cara, eu tenho vivido esse mundo de cobrança aí, a parte de recuperação de crédito. Eu fiz uma conta aqui, eu acho que há 20 anos, eu entrei nisso em 21, né? Eu entrei Legal. isso em 2001, então são 22 anos aí vivendo isso. E aí, falando um pouquinho, né, cara, eu acho que eu estou entrando numa terceira fase, separando aqui os mundos. A primeira fase, eu comecei lá atrás, em empresa prestadora de serviço de cobrança, né, grande call center. Então, eu vim desse mundo, dessa loucura aí também. Isso em 2001, né? Então, eu entrei como trainee na época, eu tinha 18 anos lá. E já no mundo de cobrança, então nunca tinha ouvido falar disso, né, cara? Falei, puta, o que que é isso e tal? E aí me apaixonei, né, cara? E cobrança eu sempre Tem, falo, né? tem um bichinho que pica, né? Pica. Eu sempre comento, né, cara? Ou você ama ou você odeia, né? Então é aquela. Não tem meio termo. E aí eu entrei nisso, cara, na área de TI na época, e fiquei pouco tempo em TI, e depois fui para operação, né? Como trainee, fui galgando posição de analista de negócio, gerente de projeto, e aí sempre focado em operações, né? Nessa primeira fase, vamos dizer assim. Então tive bastante experiência aí no mundo de prestador, né? Prestando serviço para banco, telecom, varejo, enfim, vários segmentos. Cara, isso foram mais ou menos 12 anos nesse mundo aí de call center, empresa de cobrança. E aí vem minha segunda fase, né, cara? A segunda fase foi para ser contratante, que aí eu fui para uma grande empresa Perfeito. de telecom, que não era Nextel, né, era Claro na época, e aí foi, cara, uma vivência nova, né? Então, eu passei de ser prestador para contratante e realmente ser o credor, né, cara? Que aí muda totalmente a dinâmica. E Claro, aí, ser sem dúvida. credor, cara, puta, cuidar de PDD, de churn, né? Mundo de telecom é aquele mundo também que te consome bastante. Então, foi, cara, uma escola mesmo, né? Fiquei um bom tempo ali na Claro, fazendo a gestão de todo o portfólio ali de cobrança, na parte de PDD, de churn. Foi onde mesmo que eu consolidei esse ciclo, né, Tamberino? Você fala assim, Perfeito. cara, é legal ter essa vivência completa, né? Sem Se dúvida, do lado do escritório e do lado do credor. Isso, eu tive a você oportunidade de viver isso também, cara, e é fantástico, cara. eu acho que complementa, né, cara? É um ciclo que eu acho que
assim, se eu pudesse dar um conselho, seria isso, né? Você ter outra visão, né? É, Você porque, fica. porque, porque efetivamente são posições, por mais que o trabalho seja cobrança, cara, as visões são totalmente Totalmente diferente. diferentes, as Sim, necessidades de cada lado, né? Tem até, eu sempre tenho um slidezinho que eu falo que a questão, relação prestação de serviço, credor e escritório de cobrança é sempre um cabo de guerra, né? Porque cada é. um tem os seus, a sua necessidade de cada lado. Então, Sim, é sim. muito importante vivenciar esses dois lados, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E assim, acaba que como contratante, cara, eu falo contratante, mas acaba tendo uma posição ali de liderança da carteira, né? Então você vai cuidar do Claro, PDD, e você olha muito para dentro também, né? Você também exatamente. trabalha com muita parte de crédito, né, cara? Como que crédito impacta a cobrança? Então, a parte de marketing, você consegue ter uma visão mais ampla do negócio, né? Isso E aí. aí eu achei muito bacana, cara, essa segunda fase que durou aí, por coincidência, cara, é mais ou menos 10 em 10 anos, né? Então, 10 anos como empresa de cobrança, 10 anos como contratante, enfim, cuidando da parte ali de rolagem, inadimplência e tudo mais. E agora, cara, o ano passado, né? Acho que tem um ano e meio, mais ou menos, a minha tese é o seguinte, cara, para complementar o ciclo, né? E é por coincidência mesmo, questão de ciclo de 10 anos. Mas eu tenho acreditado muito no modelo de tecnologia, né, cara? Se a gente, Perfeito. cara, tem 20 anos que a tecnologia vem evoluindo, vem o digital Sem e dúvida. tal. Isso é uma evolução, mas assim, eu não tive a oportunidade de trabalhar direto numa empresa de TI, né? Apesar Uhum. de conhecer, ter começado, eu comentei, né? Começado lá atrás Sim, em TI. em sistemas, E acaba que você tem muito relacionamento com TI, não tem jeito, né, cara? As claro, projetos claro. querem isso e É, tal. porque hoje em dia não tem como você operacionalizar grandes volumes sem o apoio da tecnologia, sem Não dúvida tem, nenhuma. não tem. Só que assim, o que que eu quis viver aqui, cara, como um terceiro ciclo, né? Eu brinquei dos ciclos aí. É o ciclo de TI mesmo, cara. Eu vim para uma empresa de TI, né? Hoje eu estou na PluSoft, que para a gente justamente encapsular isso, né? A gente montar esse modelo, assim, cara, cobrança tradicional, cobrança digital. E aí meu lema agora é assim, cara, não é uma empresa de cobrança tentando fazer TI, é uma empresa de TI fazendo cobrança, né? Perfeito. Então eu meio que assim, eu tenho vendido muito isso internamente para a gente angariar, porque assim, cara, aqui tem alguns, vários, dezenas de desenvolvedores, as coisas Claro. acontecem muito rápidas e tal. Só que eles não são do mundo de cobrança. Então, o Legal. meu desafio aqui está para montar e É entrar nesse mundo. E entrar aí, nesse mundo. e Lucas, dentro dessa filosofia, a gente vivenciou aí, pós-pandemia, né, uma digitalização, um aumento das ações digitais e tal. Qual que é hoje o momento desse mercado e o que você tem visto de mais novo? Já aproveita para fazer uma propaganda aí. Assim, cara, o que que eu, nesse meio tempo aí, né, nesses 20 anos, o que que eu sempre tive muita dificuldade, dos dois lados, nessas duas fases? Uhum. Unificar as ações, né? Então, assim, cara, Perfeito. para começar, na minha visão, minha tese é assim, cara, se é humano, se é digital, então isso tudo é canal, né? A gente não Isso. tem, a gente discute muito isso, né? Eu também não tem uma grande evolução, né, cara, no mercado de cobrança. Fala, cara, Tudo o é que que canal. é canal, cara? Assim, você mudou a Que forma de aí relacionar. sim muda, que aí sim muda, mas no fundo é um canal de É um comunicação. canal, é Perfeito. um canal. Então, assim, daqui a pouco tem outro canal aí, cara, e a gente vai evoluindo nisso. Agora, o meu ponto, cara, é que eu sempre tive muita dificuldade em orquestrar tudo isso, tá? Uhum. Então, assim, eu lembro que nas empresas de telecom, cara, eu tinha lá 3 sistemas de e-mail, né? Eu tinha 2 sistemas de WhatsApp. Cara, eu tinha uma plataforma, enfim, era tudo muito pulverizado. Para juntar tudo isso, cara, eu sofria tanto como prestador como contratante. Fora a quantidade, às vezes, de billings que você tinha, né? Porque como a Telecom ela acabou sendo lá um agrupamento de outras empresas, né? Você também, às vezes, tinha billings diferentes Sim, não, para determinadas regiões. perfeito. E aí você puxou um gancho interessante, só fazer um parênteses aqui, cara,
por mais uma questão de sorte ali também, eu entrei na Claro na época, né? Claro, era Claro e Claro TV, que eu era o gestor lá da cobrança. E aí, 3 meses depois, veio a unificação. Aí veio NET, claro, o Claro Fixo, o Embratel e tal. E aí eu tive Nossa, a oportunidade de participar disso. Aí você falou dos billings, veio isso na minha cabeça, que realmente, cara, era assim, cara, foram 2 anos para consolidar tudo isso. Imagina, assim, 5 transatlânticos, né, cara, são exato. empresas gigantescas, né? Tem É, 70 milhões de clientes. eu vivi isso na Brasil Telecom, que era Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Brasília, Rondônia e Acre. Cara, então eram 9 empresas, 9 sistemas, Não, né? E aí, cara, os vários puxadinhos montados. é Então, aquele cara, famoso nada fala com nada, e aí você vai, pô, eu quero ver é, uma visão consolidada. eu diria que quando eu cheguei já tinha lá uma certa consolidação, mas a gente não tinha um sistema de cobrança, cara, que Sim, permitisse unificado, né? negociar exatamente. Legal. E aí, isso foi muito bacana, cara, que me deu essa experiência de unificação. Então, nós ficamos ali 2 anos. Assim, cara, tem coisa que eu converso com a turma lá que até hoje não consolidou, mas o grosso do negócio. Imagina você unificar as réguas, né? Que eu estou falando de régua regulatória. E aí você já deve. Exatamente. A gente passou isso lá na Nextel também, né? Na época da Sim, consultoria e tal, mas, cara, imagina se consolidar na mesma empresa 5, 6 réguas, volume gigante, regulatório e com os billings diferentes. Enfim, foi um desafio muito bacana. E nessa época, que acho que ficou muito forte isso para mim, falei, cara, tem que ter um orquestrador aqui que eu consiga ter uma visão única do negócio, né? exatamente. E aí é justamente isso que a gente tem desenvolvido, né, cara? Assim, hoje a gente tem uma plataforma 100% unificada, né? E aí, qual que é a minha tese, né, cara? Qual que é o terceiro passo aqui, né? Primeiro, contratante, contratar, depois essa parte de tecnologia, né? E aí eu acho que a gente caminha mais rápido, né? Para ter um gestor de régua, que eu estou chamando aqui, que, cara, no mesmo ambiente você tem a questão de e-mail, a questão de WhatsApp, todos os canais estão ali. E aí, o grande diferencial que você falou, aqui que tem muito novo, cara, eu vou chover no molhado aqui, mas às vezes a gente não faz o básico bem feito, né? Então, esse é Exato. o ponto. Então, assim, eu vejo você falar muito isso, né? Pô, cara, você vai É para o o feijão escritório, com arroz, né? O feijão com arroz. o cara quer falar assim, cara, traz uma solução tecnológica. Eu falo, cara, mas você tem funil aí de cobrança? Exatamente. Cara, o cara não tem um Não funil, tem o assim, funil. nada É, contra, mas tem que é, ter um é, antes, né? é um negócio que eu sempre falo de um CMS lá que eu participei, que o cara falava lá da cobrança 5.0. E aí, né, começou, pô, mas será que nós já fizemos a 1.0 bem feita? Sim, será E como esse é está? o, cara, e esse é a dor, cara, porque a gente quer, e assim, é natural isso, porque a gente tem que evoluir, cara, mas não dá para, eu sempre falo isso, eu uso esse termo, acho que esse termo é meu. Não dá para Sim, chegar a Marte sem ir para a Lua primeiro. é É, isso mesmo. entendeu, cara? Não dá. E Você tem os você tem passos, né? você tem degraus, exatamente, Sim, cara. E tem que ser um de cada vez. Né? E eu vejo hoje muitas empresas que, cara, acabam querendo. Eu lembro da discussão de score. O cara queria fazer é, inteligência, machine learning. O cara não fazia nenhum score com regressão logística, cara. Como é? sim. Já Entendeu? quer dar um passo, né? Já quer dar o. Porque tem muito a questão da moda, né, Lucas? Isso às vezes é um negócio que, eu tenho que Sim. estar na moda, entendeu? E isso é um Não, problema. e tem muita coisa que confunde, né? Tem muita empresa que acha que o digital é colocar um WhatsApp lá e, pô, Exato. virei Eu digital. quando eu entrei na FAICO, eu lembro que eu fiz uma palestra logo no início, que era sobre exatamente o sistema de comunicação da FAICO, né? Sim, E aí eu perguntei, fiz uma pesquisa, perguntei, a sua cobrança é digital? Aí, cara, um monte de gente, sim. O que é sua ação digital? Eu mando SMS. É exatamente isso que você falou. Cara, ser digital não é mandar SMS, é digitalizar um pedaço do meu sim. processo. E da jornada, né, cara? Assim, Exato. dentro da jornada, porque, cara, assim, uma coisa que eu sempre debato bastante, né? O fato de ser digital humano, cara, é canal e você tem que.
você tem que disponibilizar essa possibilidade para cada cliente. Tem cliente que vai querer receber uma ligação, então você tem que estar Isso. pronto para fazer. Então, assim, não tem esse negócio, agora eu quero 100% digital. Cara, não vamos ser E, 100% digital. e eu acho que o caminho hoje também, a evolução, não é só você ter canais para você chegar no cliente. É ter Sim, canais para que o cliente possa chegar em você da forma como ele quer também. Porque, perfeito, cara, perfeito. cada vez mais as operações vão ser mais receptivas do que ativas, né, cara? Por exemplo, a gente está vivendo, desculpa te, Não, mas eu acho que imagina, é importante. bate-papo. A gente está vivendo um momento agora com o desenrola, né? E, cara, você pode ter todas as críticas, todos os questionamentos ao governo, ao que o governo quer com o desenrola, se é só um plano popular. Cara, mas o desenrola está gerando um Sim, sentimento no inadimplente de falar, cara, eu posso entrar em contato com o meu credor e posso uhum, buscar uma negociação. Então, de uma certa forma, isso é mega positivo, sim. né? É uma Porque ação proativa, né, cara? É uma ação. proativa. Eu, como inadimplente, cara, eu não preciso ficar esperando me ligarem. Uhum, Né? Quando eu crio essa atitude, eu abro as portas para que cada vez mais eu receba milhares de ligações, milhares de perfeito. SMS. Quando eu vou procurar, é a minha atitude. Né? Então, eu acho que uma das questões que a gente tem que pensar em mudar na cobrança é a gente possuir os mesmos canais que a gente tem ativamente de forma receptiva para o cliente. Perfeito. Não, e é isso, cara. Assim, eu acho que é uma questão de evolução. Eu acho que, cara, se a gente lembrar de 20 anos atrás aqui, Ah, acho que você está um pouco até mais. Começou até antes, né? eu tô Mas há a 30 já. 30. Então, assim, cara, você viveu outras Ó, coisas também que barba branca. as minhas estão ficando também. E aí, cara, esse é o ponto, assim. Então, você perguntou de inovação, né? Então, lá atrás eu tinha muito esse problema, eu acho que ainda tem, né? De você não ter uma questão de orquestração única, de você ter um ambiente ali que você consegue tomar a decisão mais rápido e tal. Então, eu tenho apostado muito nisso, né? Em termos de consultoria ou de plataforma, que é justamente a gente ter um canal centralizado, né? Você tem aqui todas as ações, inclusive com o humano, e aí você consegue ter uma visão. E aí, o que que eu acho que é o diferente disso, né? E eu acho que a gente vai evoluir. Cara, é questão de inteligência, né? É uma questão muito ampla, mas o que que eu falo de inteligência? Hoje o credor, ele precisa entender o momento que ele está, cara. Como é que está a minha rolagem? Como é que eu consigo reduzir? Então é isso que a gente tem que batalhar. Então, assim, cara, ferramenta, eu costumo brincar que é commodity, né? Hoje todo mundo consegue Exato, comprar. Cara, todo exatamente. mundo, uma mais cara, uma mais barata, enfim, com escala maior ou menor, mas consegue ter, né? E aí o nosso Exato. papel, eu acho que é muito mais, nosso papel, que eu digo assim, de pessoal que discute cobrança, é como é que eu ajudo na questão de escoragem, de inteligência, de como é que eu E trato. esse é o ponto principal. Não é como você Perfeito. falou, virou commodities. O que Uhum. vai me dar o algo a mais, né? O plus a mais? É isso, É é a isso. inteligência, é isso que você está falando agora, cara. Como é que eu E agrego isso inteligência? isso ficou muito meio que batido, falar, porque é amplo, né? Mas eu vou dar um Sim, exemplo. Cada segmento ele tem uma característica diferente. Então, assim, se eu vou falar de telecom, cara, os caras falam de PDD, de churn, de gross margin, cara, fala de net adds e tal. Então, a gente tem que fugir um pouco desse senso da cobrança só, né? De ficar só assim, perfeito. cara, enrolagem. Aí você tem que ir para entender o negócio do cliente. Será que a forma que está sendo concedido o crédito, como é que estão a questão de FPD, né, que é inadimplência de primeira fatura? Enfim, Exato. cara, várias coisas para você entender. Aí quando você vai de varejo, você vai de utilities, cara, são outros termos e condições que você pode contribuir, né? Então eu tenho apostado muito nisso, cara. As discussões que a gente tem tido é assim: primeiro, tecnologia é commodity, mas se a gente embarcar a inteligência na tecnologia, que é isso que a gente está tentando fazer, eu acho que a gente está um passo à frente, né? Não é simplesmente, cara, toma aqui esse mouse e se vira aí, né? Estou dando um exemplo simples, mas, cara, eu vou lá ensinar, vou modelar, eu vou dar os caminhos das pedras aqui para ele navegar melhor e ver como é que essa solução de tecnologia consegue agregar no final do dia, que é o resultado que ele precisa, né?
Então, Isso assim, aí. cara, de inovação, puta, cara, eu estava discutindo, eles estão implementando o Pix, não é com esse nome, mas o Pix nos Estados Unidos, né? Acho que você Isso. tem, Tem um outro nome. Na verdade, o Pix nos Estados Unidos já meio que existia algo parecido, que é o é mais Zelle. parcelamento, né? Que eles Exato, transformaram. exatamente. Mas, enfim, é isso aí. Então, assim, a gente está muito mais adiantado, cara, que em várias coisas, né? Se a gente Isso, olha, eu vi algum material seu também que você fez uma live com uma pessoa que está em Portugal, eu acho que é da isso. Wayback, né? Não, E tá. Oh, meu Deus, teve dois, né? A Teve Ingrid, dois. da Wayback, exatamente. Isso. Não, E ela está assim, cara, Na na Espanha, na Espanha, Espanha. na Espanha, Isso. ela comentou Espanha, Portugal ali, e aí você vê que a gente está muito na frente, cara, em Muito, muitas cara. coisas, né? Eu E, acho que eu comentei até nesse dia dessa live que eu tenho uma pessoa que trabalha comigo aqui na FAI que mora em Madrid. E ele falando que ele tomou uma multa em Barcelona. E, cara, ele não conseguia pagar a multa. Tipo assim, o brasileiro fala, cara, me manda o código de barra. Isso, é cara, isso, é cara. assustador, cara, né? Como é que pode? E aqui a gente trata com um volume muito maior, né, cara? Você pensa, Muito né? maior. Você vê lá os 75 milhões de inadimplente negativado, enfim, cara, dá quantos Portugal aí, né, e Espanha. Então, eu acho que a gente está Exatamente. caminhando para isso, tá, Tamberini? A evolução está grande, né? E aí, complementando a primeira pergunta, eu estou dividindo as fases aqui da carreira, sim, né? Então, essa minha terceira agora é apostando muito nisso. Então, o lema que eu tenho usado é, cara, no lugar de empresa de cobrança fazer tecnologia, empresa de tecnologia fazer cobrança, né? E aí Perfeito. ajudar o credor, ajudar até a empresa de cobrança, enfim, alavancar resultado que no final do dia é o que a gente precisa, né? Perfeito. Cara, e aí, assim, né? Aquela pergunta sempre de US$ 1 milhão, né? Para onde vamos aí? O que que a gente ainda vai? A gente falou aqui, você mesmo comentou, vão surgir outros canais, vão surgir outras coisas. Sim. Cara, mas o que que você visualiza aí estando mais envolvido nessa parte de tecnologia? Dá para ter alguma percepção? Então, a gente tem, assim, ó, falando de cobrança especificamente, cara, eu acho que a gente tem que cada vez mais tá próximo do negócio, né? E aí, tá próximo do negócio, cara, eu acho que a grande solução de cobrança que vem, que tá por surgir, a gente tem discutido muito isso aqui, não é uma solução exclusivamente cobrança, entendeu? Então, assim, esperou o cara ficar inadimplente, vamos atuar aqui, vamos. Então, assim, a gente tem pensado muito no ciclo de crédito como um todo, entendeu? Então, possivelmente no próximo ano a gente tem tratado alguns produtos novos aqui que encapsula tudo isso, né? Então, na minha visão, cara, se a gente ficar bitolado aqui pensando só na cobrança, porque, cara, não sei se você concorda comigo, mas se a gente olhar de 10 a 15 anos atrás, é um mundo totalmente isolado, né, cara? Assim, fica ali Sem discutindo dúvida. cobrando, o cara já está inadimplente e tal. Então, eu acho que cada vez vai evoluindo já. Eu acho que a gente tem bons exemplos aí, mas cada vez mais a solução que tem por vir, cara, é uma solução mais voltada para o negócio, entendeu? Então, antes de tudo acontecer, a gente tem um mecanismo para reduzir essa entrada de rolagem e tudo mais. Então, para onde que eu acho que caminha, tá, o Tamberini? Cada vez mais para uma questão de olhar cobrança olhando o negócio e não sendo aquele final de régua ali, aquela final de cadeia que você vai tentar recuperar o cliente, né? Então, acho que a Perfeito. grande solução que tem por vir aí, e eu tenho discutido muito isso com o mercado, é justamente isso, né? Como é que você olha o ciclo completo e consegue extrair dali as soluções. Bem legal. Pô, que legal. Eu acho que a gente, sem dúvida nenhuma, a certeza que eu tenho é assim: a gente não pode continuar tanto com ferramentas quanto com processos, pessoas, com a mesma filosofia dos últimos 10, 30 anos, cara, porque o mundo mudou, as pessoas mudaram. Eu acho que hoje em dia a história da cobrança humanizada, né, ela não é só uma moda. Eu acho que a gente tem que fazer cobrança de uma outra forma. E aí, dessa história toda de cobrança humanizada, eu acho que
cara, com o verdadeiro sentimento e objetivo da cobrança, que é o quê? Cara, eu existo não é para encher o saco do cliente, eu existo para achar uma alternativa para esse cliente Perfeito, perfeito. voltar a ser meu cliente. E isso que você falou, olhar o cliente em todo o ciclo do crédito é importantíssimo, porque, cara, eu sempre falo isso também, eu tenho vários bordões aí que eu acabo, às vezes, até ficando cansado de falar. Mas, cara, o cliente da cobrança é o mesmo cliente que eu dei crédito para ele. Eu estendi um tapete vermelho para ele entrar na minha empresa. E agora Sim, eu trato ele como um leproso. Deus que me livre. é Mas, isso, é isso. cara, não dá para ser assim. Cara, E é muito é, mais barato você conquistar um cliente que já está na sua base, reconquistar, né, a parte de reconquista aqui, do que você buscar um novo, né? Então, exatamente. eu acho que é por aí mesmo. Perfeito. E Lucas, aí acho tem que. Não, Desculpa, pode desculpa, falar. não, eu ia comentar que é a questão de. E tá muito difícil operar, né, cara? A gente que tem essa Muito. visão do todo, né? Então, para o credor tá difícil, porque ele também não tem. Como a inadimplência vem crescendo, né, cara? Agora deu uma estabilizada, mas ela cresceu muito. Sem dúvida. Ele não vai ter budget para assumir tudo isso, né? E do outro lado, o prestador, cara, ele também tem os custos que vem aumentando. Então, essa relação também, ela está muito complicada, né? Entre credor e o prestador. Então, Exato. a única maneira de acontecer, cara, é a gente achar um meio que não é questão de reduzir custo, mas um meio mais inteligente da gente seguir, né? E o meio que eu acho que é mais certeiro é justamente isso, olhando as entradas de rolagem, a questão de inteligência, eu acho que passa por todos esses meios aí para a gente encontrar um modelo mais sustentável, vamos dizer assim, né? Perfeito. Agora, uma coisa que eu fiquei aqui na cabeça, porque eu acho que essa é uma questão que acaba, às vezes, sendo uma dificuldade. Como é que porque, por exemplo, você está falando de uma plataforma que a ideia é eu centralizar o processo para o cara não ter que ter 500 fornecedores lá. Como é que você percebe isso hoje? Porque assim, a diversidade de produtos e de fornecedores é imensa, né? Então, cara, às vezes o cara tem lá um fornecedor X, puta, cara, e esse fornecedor X já está meio que carimbado lá dentro da empresa dele como sendo, puta, cara, ninguém mexe aqui, tá? Como é que você percebe isso? Porque eu vejo isso uma forma realmente, acaba sendo às vezes uma barreira. Como é que você está Sim. percebendo isso? Cara, assim, ó, tem a questão, voltando ali atrás, cara, a questão da solução, a maioria tem, né? A plataforma tem, de uma forma ou de outras, as empresas se viram, né? A primeira questão é como que eu unifico tudo isso, né? Então, e aí, concordo contigo, cara. Por exemplo, como que eu vou unificar? Eu já tenho um contrato aqui de SMS e tal. Então, hoje a nossa plataforma ela é 100% multibroker, né? Então, você consegue conectar todos os canais dentro da plataforma, tá? E aí, o ponto é, cara, ir para o mercado só com a plataforma é commodity, né? Só se fala, pô, Claro. bastante coisa semelhante. Só que a gente tem ido, cara, com essa parte de especialização, né? Então, além da plataforma, a gente entra com a parte de gestão. Então, a gente ajuda a operar do outro lado. É, Então, cara, isso e eu acho que assume é o um, risco. isso eu acho que é o grande diferencial e que a gente também tem na FICO. Com o nosso software de comunicação, a gente não dá só o software, a gente agrega o profissional que está monitorando e ajudando com as melhores práticas no dia a dia. Eu acho que esse E a acaba gente, sendo, sem inclusive, dúvida, o assume o diferencial. risco. A gente assume o risco junto, né? Fala, cara, beleza, eu tenho uma rolagem X, o que eu conseguir performar melhor de rolagem, a gente conversa num percentual, né? Então, assim, a ideia, cara, é ser colaborativo, né? E Uhum, especializar ao máximo. Então, concordo contigo, cara, tem uma infinidade de soluções, só que, e outra, cara, nós temos aqui também uma parte de colaboração, né? Mútua. Então, eu quero que o mercado melhore, né? Então, eu acho que o que falta hoje, que a gente não chegou num ponto muito bom, é justamente isso, cara, entender essas rolagens, entender esse processo, né? Porque ferramenta, cara, vem junto, cara, você tem que ter uma boa ferramenta, claro, uma boa plataforma, mas se não vier junto com uma parte de estratégia, inteligência, cara, você vai só gastar dinheiro, né? Então, acho que a aposta é por aí.
Tá bom. Legal. Cara, ótimo. Acho que o papo foi ótimo aí. Dá pra gente, eu sempre falo isso, mas é sempre sincero. Daria pra gente continuar aqui conversando muito mais tempo. Mas, enfim, para a gente fechar, Lucas, deixa seu recado aí. Eu vou deixar os seus contatos, tá? Depois queria que você me passasse na descrição desse vídeo. Mas, de qualquer forma, queria que você fizesse aí o seu encerramento aí para a gente concluir. Bacana, cara, assim, uma pergunta eu acho que a gente tem aí é o que, que vem pela frente, né, Tambelini, Sim, de cenário econômico, né, cara? Então, que passa por muito isso, né, cara? Como é que vai estar a inadimplência daqui 6 meses, um ano e tal, né? A minha visão, cara, assim, que a gente tem uma tendência de redução de inadimplência agora, né? Justamente porque a gente está numa tendência de baixa de juros, né, cara? Então, exato. Selic caindo, a tendência é você ter um consumo maior, você melhora a renda, você consegue pagar mais dívida e mais consumo. Só que isso é cíclico, né? Então, melhora agora, mas daqui 6 meses, um ano, a gente tem um percentual maior de inadimplência de novo, porque teve uma liberação de consumo, e aí você vai rodando enfim, todo o ciclo de crédito aqui novamente, né? E aí o ponto é esse, cara. Assim, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, foi bem É isso. bacana o papo aqui, mais para um verdadeiro uma tabelinha com Tambellini mesmo, né? Isso aí. E aí, sim, cara, o recado é esse, assim, cada vez mais especialização, né? Exato. E, e a gente tocar e trocar essas ideias, né, cara? Para onde Legal. caminha a cobrança, a inadimplência, o ciclo todo, né? Isso aí. Pô, muito bom. Eu acho que, cara, foi excelente. Eu acho que o recado principal aí é essa questão da inteligência mesmo, né? Que não é só a tecnologia, não é só o processo. Tem que ter inteligência, cara, que senão a gente não vai sobreviver e não vai conseguir ter os resultados que a gente espera. Então, cara, queria te agradecer mais uma vez. De novo, vou deixar os contatos do Lucas aí na descrição do vídeo. Para você que assistiu até aqui, não esqueça de curtir o canal, se inscrever se não é inscrito ainda, e toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal. Lucas, obrigado mais uma vez, grande abraço, até a próxima aí, galera. Obrigado, cara. Estou à disposição aqui. Um abraço. Olá, essa é a Ana. Ela precisa analisar os dados de recuperação de crédito e cobrança da sua empresa e não sabe por onde começar. E é aí que entra o Discovery, da Deep. O Discovery é uma poderosa plataforma capaz de coletar dados, transformá-los e apresentá-los em inúmeros dashboards. Com a nossa plataforma, sua empresa será capaz de reduzir a provisão para devedores duvidosos, realizar o acompanhamento dos canais e fazer a transformação digital, mensurar a performance financeira das carteiras de cobrança, medir o comportamento dos clientes ao longo das interações, monitorar a régua de cobrança e ajuizamento e propor pilotos e muito mais. Os colaboradores, que antes passavam 75% do tempo gerando insumos, agora estarão 100% do tempo disponíveis para tomar decisões, elevando a produtividade da empresa como um todo. Todas as ações que possibilitem a repactuação do crédito, a recuperação e o bom relacionamento comercial com o cliente final são gerenciados em uma solução integrada. A realização do projeto é muito simples. A equipe da Deep mapeia todas as fontes de dados associadas ao projeto. Nessa etapa, documentações são submetidas aos responsáveis para aprovação. Nós abriremos um kickoff com os fornecedores e parceiros envolvidos no projeto, onde explicamos todas as etapas de maneira bem detalhada. Enquanto isso, nosso time de tecnologia inicia a construção do ambiente computacional para o processamento de Big Data, as camadas de segurança da informação e LGPD. Outro time trabalha com as regras de negócio, mapa conceitual e a normalização de todos os dados e indicadores. Assim sua empresa se servirá de indicadores com precisão e coerência. De 2 a 3 meses, nossos clientes já poderão observar os resultados. É nessa etapa que um time de consultores aplica o treinamento e guia o cliente na busca pela máxima eficiência na recuperação de créditos, demonstrando semanalmente quick wins que podem se transformar em pilotos e ações práticas, proporcionando análise de localização, conversão e pagamento das dívidas com benchmarks importantes sobre endividamento, empregabilidade e taxas de sucesso. Saiba mais em deep.com.br.